Considerando o Microsoft Excel 2003, a coluna B7 possui a seguinte expressão: igual soma, abre parênteses, med, abre parênteses, A1, ponto e vírgula, C1, ponto e vírgula, B2, fecha parênteses. Esse asterisco é uma multiplicação, C2, fecha parênteses. Utilizando a tabela abaixo, qual é o resultado impresso na coluna B7? Bom, aqui embaixo nós temos abaixo do enunciado nós temos a coluna, né? E eu já gostaria de primeiramente chamar a atenção o termo utilizado aqui, ó, coluna B7, duas vezes essa questão, tá? O que acontece? O Excel, ele tem colunas e linhas. Tanto as linhas quanto as colunas, elas têm títulos, tá? As colunas, elas têm letras do alfabeto, né? Como a coluna B aqui que eu marquei. E as linhas, elas têm números, né? Por exemplo, a linha 7 aqui onde eu marquei. A interseção entre a coluna B e a linha 7, nós temos a célula B7. Coluna só pode ser B, linha é 7. A interseção das duas, nós temos a linha B7, tá? Mas vamos para o que interessa aqui. Nós temos a seguinte função no nosso enunciado. Qual soma, abre parênteses, med, abre parênteses, A1, C1 e B2. Eu vou explicar essa função, depois eu termino de fazer aqui. Bom, a soma é o que vocês imaginam mesmo, uma soma. O que significa esse média aqui? Esse média não é média, tá? Toma cuidado que se você partir de que é uma média, você vai errar toda a questão. A função média, ela é escrita como média mesmo, inclusive com acento. Essa média aqui é mediana. E para quem não lembra, mediana é o número central de um grupo de números quando você coloca eles em ordem crescente. Vamos entender isso melhor. Por exemplo, A1 é o quê? Aqui, ó. Coluna A, linha 1. Então, o A1 é o 15. E a média é de 15, ponto e vírgula, porque acaba, né? Não é um intervalo. A gente tem C1, que é um 10. E a gente tem B2, que é o 55. Beleza? Então, qual que é o número que fica entre esses? O número que fica entre é 15. Por quê? Veja só. Em ordem crescente nós temos o 10, depois nós temos o 15, depois nós temos o 55. Essa é a ordem crescente. Então, no meio aqui nós temos o 15. Então, o resultado de toda essa função mediana aqui, ó, é 15. Porém, a função continua, porque ela faz esse asterisco, que é uma multiplicação, ou seja, vezes C2. Aí sim fecha parênteses. E o que nós temos em C2? Aqui, ó. Coluna C, linha 2, a interseção entre as duas coisas, 9. Então, nós temos um 9 aqui. Então, 15 vezes 9, nós temos um 135. E a resposta, sim, é a alternativa B, tá? 135. Mas a pessoa pode perguntar assim, tá, mas é soma. Ok. Nós temos soma de algo está dentro de parênteses que foi resolvido e que esse algo ele vale quanto? Esse algo vale 135. Nós colocarmos aqui, ó, soma de 135, ora, a soma de 135 é igual a 135. A soma de um número é ele mesmo, né? Uma vez que não está somando com nenhum outro número, soma de x é x, soma de 1 é 1, soma de 135 é 35. Então, a resposta correta é a alternativa B. De toda forma, vamos dar uma passada no Excel para a gente entender melhor essa questão. Bom, então temos aqui o Excel com uma tabela idêntica àquela do exercício. Vamos pegar aqui a coluna B, linha 7, ou seja, célula B7, e vamos escrever a função que está lá no nosso exercício. Começa com igual, como toda função. Chama a função soma, abre parênteses. Chama a função med, que é mediana, que faz o que? Retorna a mediana, ou o número central de um determinado conjunto de números. Quais são esses números? Abre parênteses, seleciona A1, ponto e vírgula, porque não é um intervalo, ou seja, ele quer o A1, depois ele quer o C1, ponto e vírgula, depois ele quer o B2, que é o 55, fecha parênteses, coloca um asterisco que significa vezes o que? Vezes C2, que é 9.
fecha parênteses e dá Enter para saber o resultado. Está lá o 135. Beleza? Conforme a gente viu lá no resultado. Mas vamos um pouquinho mais. Vamos fazer aqui as funções separadas. A função mediana de A1, ou seja, de 15, de 10 e de 5 vai ser 15. Por quê? Como eu falei, mediana é aquele número que fica no centro de um conjunto de números. Então o menor é 10, depois vem 15 e depois vem 5. Quem está no meio, 15. Beleza, vezes C2, C2 é 9, então vamos lá. 15 vezes C2, no caso, vezes 9, daria quanto? Daria 130. Tá? Ah, mas e a soma? Como eu expliquei, ó, se eu colocar aqui, ó, soma, abrir parênteses e colocar 1 dentro e fechar parênteses, dar Enter, a soma de 1 é 1. No nosso caso, o resultado que a gente teve aqui dentro desse parênteses da soma é 135. Então, soma de 135 é igual a 135, beleza? Então, resposta correta